Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e também ative o sino das notificações, para que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, o YouTube possa lhe comunicar e assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Peço a você também que deixe o seu like. Seu like contribui muito para o crescimento desse canal, pois faz o YouTube entender que este vídeo é relevante. E assim vai entregar para mais pessoas e mais vidas serão edificadas e impactadas pelo poder da palavra de Deus. Deixe também o seu comentário, nos diga de onde você está assistindo a este podcast, a esse Mesa do Pregador. E nós estamos aqui iniciando o nosso terceiro episódio, lembrando que estamos aqui na nossa primeira temporada falando sobre a anatomia do pregador. E o Mesa do Pregador nada mais é do que um espaço onde nós sentamos juntos, abrimos as escrituras e tratamos com temor, com reverência e com fidelidade o ministério da palavra. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: antes do fogo pegar, a necessidade do pregador manutenir o seu altar. O texto base está em Levítico, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo de número 13. E para esse episódio de hoje, eu tenho aqui o prazer, a honra, o privilégio de receber dois príncipes de Deus, dois amigos, dois pastores, dois grandes pregadores desse Brasil, pastor Felipe Freitas, pastor Welder Xavier. Por gentileza, pastor Felipe, se apresente para que o público possa lhe conhecer melhor. A paz do Senhor a todos. Para nós é uma alegria muito grande fazer parte dessa mesa de pregadores, projeto que está se iniciando e que tem grandes proporções ministeriais, proporções gigantescas do reino de Deus. E eu tenho certeza que quem está ouvindo e vendo vai se deliciar com o que está sendo falado aqui. Deus abençoe. Pastor Welder. Bom, é um prazer poder retornar a esse projeto Mesa do Pregador, onde a gente entende que o propósito aqui é trazer a essência e a verdade das Escrituras. E os nossos ouvintes, tenho a plena certeza, aqueles que estarão assistindo pelo canal do YouTube, não vão se decepcionar, porque Deus tem coisas grandes aqui e extraordinárias através da palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de entrarmos propriamente aqui no tema proposto, nós precisamos entender o pano de fundo deste texto, né? Os irmãos são sabedores, vão se lembrar que Israel viveu muitos anos na terra do Egito, tempo de cativeiro, debaixo das garras de Faraó, e em meio a esse tempo tão complicado, o povo de Israel clama, pedindo ao Senhor uma libertação, e a resposta do Senhor ao clamor de Israel vem através da vida de um homem chamado Moisés, que é o homem a qual Deus vai levantar para ser o líder, o guia, o condutor, o libertador deste povo. Como um forte, Deus arranca Israel da terra do Egito e Israel está agora peregrinando sobre a areia quente do deserto rumo à tão sonhada, desejada, esperada terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E nesse processo de caminhada com Deus no deserto, Felipe, Deus vai chamar Moisés para o alto do Monte Sinai, onde Moisés vai ficar ali 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei. Mas é interessante porque Deus chama Moisés para receber as tábuas, mas lá em cima Deus acaba entregando o projeto do tabernáculo, mostrando para nós que Deus sempre nos dá mais do que a gente espera. Moisés vai para receber uma coisa, recebe um projeto ainda maior, extraordinário, que é o projeto do tabernáculo. E esse projeto Moisés não poderia alterar absolutamente nada. Deus apresenta o projeto para Moisés e Moisés precisa executá-lo exatamente como Deus está lhe apresentando. É interessante porque para a realização desse projeto Moisés precisa de ajuda, precisa de pessoas para ofertarem, e também dois homens que Deus levanta aqui, a saber, Bezalel e Aholiabe, homens que Deus capacitou através do seu espírito para confeccionarem todas essas mobílias, para fazerem esse projeto acontecer. Afinal de contas, ninguém faz absolutamente nada sozinho. Pastor Welder, esse tabernáculo, nós sabemos que ele tem um propósito claro aqui de ser o lugar de habitação de Deus, um lugar de perdão, um lugar de manifestação da glória, um lugar de culto, e Deus estabelece o padrão do culto, como ele queria ser cultuado. Mas para que a gente possa se situar melhor, nós vamos falar hoje sobre o altar do holocausto. Mas explique para nós como era a disposição dessas mobílias no tabernáculo. É interessante, Aldoir, que o projeto que é recebido em cima, né,
Deus deu a Moisés, ele precisa ser executado embaixo. E precisa ser executado da forma e da maneira em que Deus determinou a Moisés. Esse tabernáculo, né, ele ficava no centro das tribos de Israel. E o interessante é que, ao entrar na porta daquele tabernáculo, nós já temos o altar, que nós vamos falar mais sobre. Temos a pia de bronze, onde o sacerdote precisava se lavar para entrar no lugar santo. E nesse local, à direita, nós tínhamos os pães da preposição, 12 pães que representam as tribos de Israel. Do lado esquerdo, de frente praticamente com a mesa, nós tínhamos o candelabro de fogo, que representava a luz de Israel, que não poderia se apagar. E de frente, nós tínhamos o altar do incenso. Interessante é que são 2 altares, um do sacrifício e o outro da presença e da glória de Deus. Diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo, onde estava justamente a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Welder, mas explique para nós como era esse altar do holocausto. Ele era feito do quê? Esse altar do holocausto ele era feito de madeira de acácia, revestido de bronze, e nas pontas tinham 4 chifres. O interessante é que ali a vítima era sacrificada, mas o que eu fico sempre imaginando é que o processo, o trabalho, né, nós vamos falar mais sobre isso, mas o sacerdote, ele tinha um alvo, e o alvo era poder entrar no Santo do Santo. Mas ninguém pode chegar no lugar da presença sem antes não passar pelo lugar do sacrifício. Então, esse altar ele precisava ser organizado de forma que Deus queria e da forma que Deus desejava. Logo, o que você está nos dizendo é que Deus estabelece princípios. Deus estabelece princípios. Antes da glória, antes do ambiente da glória, ambiente da presença, eu preciso passar pelo ambiente do sacrifício. Justamente. E é interessante porque a palavra altar, ela significa exatamente isso, né? É lugar de sacrifício, lugar de morte. É um lugar elevado, lugar onde a vítima é sacrificada. Sacrifício aqui também a palavra sacrifício, né? Corban, né? Significa aproximar-se. Então, se eu quero me aproximar daquele a quem cultuo, aquele a quem adoro, eu preciso estar disposto a sacrificar. Então, eu me sacrificando aqui para que eu possa me aproximar de Deus. É o lugar da morte da carne, é onde, né, a morte do ego, para que a comunhão com Deus possa nascer diante do povo. Uau, sensacional. Pastor Felipe, por favor, nos explique, então, já que entendemos o que é esse altar, como era o trabalho do sacerdote neste altar. Nós sabemos que Moisés está dando aqui, ou Deus está dando a Moisés uma ordem, e a ordem é para que Moisés ensine a Arão, e Arão ensine aos seus filhos. É interessante isso, porque precisa ser passado, precisa ser ensinado, porque eu não posso cobrar aquilo que eu não ensinei, de como eles precisavam manutenir, trabalhar nesse altar. Porque Deus quer o trabalho sacerdotal, mas Deus estabelece o padrão, né? O que o sacerdote precisava fazer aqui? Bom, Deus ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de minúcias. Então, Deus detalhou não só o tabernáculo, como também a forma como eles poderiam ou teriam que trabalhar e como também eles teriam que se apresentar diante de Deus. A primeira coisa que Deus requer de um sacerdote, de um líder, de alguém que tem o intuito de manusear o altar de Deus é que antes dele entrar no altar, ele precisa se santificar. Porque o sacerdote ele possuía 2 tipos de vestes. Primeiro, a veste comum, que era a veste civil, que ele caminhava entre o povo, se relacionava com o povo, e as vestes religiosas, que era a veste dada por Deus especificamente para o trabalho sacerdotal. Então, Deus, a primeira coisa que requer de alguém que quer acessar o altar é que ele primeiro se santifique para que ele possa acessar esse altar. Lembrando que qualquer um que acessasse o altar de forma indigna, ele era morto nesse altar. Uau. Por isso o altar sempre é lugar de morte. Logo, antes de desejar o altar, eu preciso passar pelo processo da purificação. Eu não posso me atrever a trabalhar no altar sem primeiro ter passado por esse processo.
né? É interessante, você falou ali a respeito da vestimenta, o Helder falou sobre o altar, você falou sobre a vestimenta. Na veste do sacerdote, a Bíblia diz que ele tinha também por baixo calções de linho, né? E a gente sempre se perguntou, né? Por que calções de linho por baixo, né? É que o altar, como o Helder falou, é um lugar elevado, é um lugar de exposição. Então, como Deus proibiu o degrau, havia uma rampa para se acessar o altar. Porque Deus proíbe degrau e o altar é um lugar elevado, há uma rampa. Então, por que do calção do linho? É porque todas as vezes que o sacerdote fosse subir no altar, a sua carne não podia ser exposta. E esse é um problema, porque o sacerdote precisa entender que altar não é lugar da exposição da carne, Felipe, é isso? Exatamente, perfeitamente. Até porque o altar, na verdade, ele é o local onde a carne é queimada. Entende? Então, esse ambiente do altar do holocausto, o sacerdote, o líder, o pastor, o pregador que vai acessar esse altar, ele precisa ser anulado a sua vida física, a sua vida, não é nem vida física, né? A sua vida secular, porque o que prevalece no altar, na verdade, é o ofício, é a presença de Deus, é a entrega para Deus. Esse é o altar do holocausto, que merece respeito, né? E Deus exige esse respeito também. Ok, sensacional. Então, o sacerdote, primeiramente, precisava ver essa questão das suas vestes, da purificação. Mas, e depois disso, o que ele tem que fazer? Depois disso, depois que ele trocou as vestimentas, purificou, ele já tem esse acesso ao altar, ele precisa preparar a lenha para o holocausto. Ele precisa preparar. Essa lenha, ela é tão interessante porque ninguém fala sobre isso. Deus dá até as medidas da lenha, o tamanho certo, como tem que ser cortada. Tudo ser feito de forma minuciosa para que o fogo de Deus desça sobre o altar. Então, Deus estabeleceu um padrão até para a lenha. Se Deus estabeleceu um padrão para a lenha, você acha que Deus não ia estabelecer um padrão também para o homem? E a lenha precisava ser nova, né? Nova. Então, o que Deus quer, Deus não quer lenha velha. Deus quer lenha nova para poder queimar no altar. E aí tem gente querendo ir para o altar, vivendo ainda uma velha vida. Tem gente querendo servir no altar, mas ainda sendo uma lenha velha. E aí o texto nos mostra que para estar no altar, para servir no altar, o velho homem precisa morrer e o novo homem, a nova natureza, ela precisa assumir esse local. É interessante porque esse processo de cortar de lenha fala-nos muito a respeito de uma vida de oração, né? Trazendo para os nossos dias. Ou seja, o sacerdote não pode terceirizar isso. Era ele que tinha que cortar essa lenha, né? Porque assim, nós vivemos um tempo onde eu quero que os outros orem por mim, os outros busquem por mim, e eu preciso entender que eu preciso ter essa lenha no altar, preciso trazer a lenha, colocar a lenha no altar, mas eu não sou eu quem coloca o fogo. A responsabilidade minha é de manutenir esse altar, não deixar faltar lenha, e era todos os dias, né? Precisava ser cortada essa lenha. Para que a gente possa também entender aqui, nós estamos falando sobre a veste, sobre a necessidade de ter lenha no altar, mas como funcionava também, Felipe, a questão do sacrifício? Porque nós temos agora, tem lenha no altar, o sacerdote está purificado, está com a sua vestimenta, mas e esse sacrifício? Essa oferta, quem traz? Então, essa oferta é a seguinte, na verdade, tudo ele engloba um culto, né? Esse culto ele não começa no altar, pegando fogo ou colocando lenha. Não é assim que começa o culto do tabernáculo. O culto do tabernáculo ele começa com um homem chamado arauto, que a Bíblia vai falar sobre 2 tipos de arauto. O arauto do rei e o arauto do tabernáculo, que é o que anuncia a entrada de um cordeiro ou daquilo que vai ser sacrificado. Esse arauto, ele ficava junto à pia de bronze. E toda vez que ia começar o culto, os levitas, e aqui vale um ponto importante para quem se acha levita, o trabalho dos levitas não era cantar, somente. O trabalho dos levitas não era tocar instrumento. O trabalho dos levitas era, primeiro, preparar o ambiente, buscar água no tanque de Siloé ou onde estivesse o tabernáculo, um ribeiro mais próximo, buscar água, limpar o templo, para depois eles começarem a tocar os instrumentos de adoração, e assim o arauto tocando o seu chofar ou a sua trombeta, abria-se o primeiro portão, que é o portão principal, que dá acesso ao átrio. E assim o povo entrava, todos com vestes brancas,
esperando um dia de remissão dos seus pecados. E ali começava o culto. O arauto tocava o chofar, eles entravam no átrio, dobravam o seu joelho, com ramos nas mãos, pedindo misericórdia a Deus, até que o arauto tocasse de novo o chofar, e então entrava o sacerdote, puxando o cordeiro ou carregando o cordeiro, que ia ser imolado nesse sacrifício, nesse altar. E assim, tendo em vista que dentro da nação de Israel era comum alguém ter tido lepra, ter passado por algum problema, alguma dificuldade e tivesse perdido o olfato, porque pelo cheiro eles conheciam, quando Jeremias, que conhecia muito sobre o sacerdote, a Bíblia diz que eles colocavam o rosto em pó, e ele diz isso, coloque o teu rosto no pó para quem sabe haja esperança. Quando eles colocavam o seu rosto no pó, então eles não ousavam levantar a cabeça e olhar para o cordeiro. Então entrava o trabalho do arauto tocando o chofar e avisando aqueles que não tinham olfato e não conseguiam reconhecer o cordeiro pelo cheiro. E ele apontava o dedo e gritava dizendo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então o sacerdote levava ele para ser sacrificado sobre o altar. O trabalho do pregador não é aparecer. O trabalho do pregador é apresentar o cordeiro. Mas aqui também tem nesse altar do holocausto eram apresentadas as ofertas do povo. Também. Né? O povo também apresentava suas ofertas, cada um dentro da sua condição. Cada um levava. Né? Então, tinha alguns que não tinham tanta condição, eles traziam uma pombinha ou uma rolinha, né? E isso é interessante. É que vale fazer a distinção aqui, Odor, do culto da remissão de pecados, que é um culto entregue um cordeiro. Isso que eu ia pedir para você fazer, porque para não ficar... É uma diferenciação aqui, né? Até Levíticos fala sobre isso aqui. Tem o culto que é a remissão de pecados, que é o culto uma vez no ano. Isso. E tem esses cultos específicos que são acerca de pecados, de alguma conduta errônea que alguém teve, então precisava de purificar, precisava pedir perdão. Exato. E esse aí é onde entra isso aí que você falou, né? Eles vêm trazendo essas ofertas, cada um dentro da sua condição. Deus nunca vai pedir além do que você pode entregar. Exatamente. Mas também Deus nunca vai aceitar você entregando menos do que você tem condição. Então, essa é a ideia, né? Então, Deus ele é justo, e é justamente por ele ser justo que ele não vai exigir de mim o que eu não posso, entendeu? Então, Deus ele estabelece esse padrão de justo culto, e né? acessível, né? Porque isso mostra acesso a Deus. Deus não está colocando barreiras nem limitações para chegar até o altar. Então, ele é interessante porque alguns traziam boi e cheiro de boi queimando. É um negócio extraordinário, maravilhoso. Eu não gosto de um coisa churrasco. boa. Agora, os mais pobres, eles traziam uma pombinha e uma rolinha. E essa era queimada com pelo e tudo. E pelo queimando não cheira bem. Não cheira bem. Só que o texto diz, cheiro suave e agradável ao Senhor é. Então, nas narinas do povo cheira mal, mas nas narinas de Deus é cheiro suave e agradável. Porque a minha oferta, o meu sacrifício, a minha adoração não é para o homem sentir, para o homem gostar, é para Deus receber. Então, ainda que fosse só uma pombinha ou uma rolinha, era o que eu tinha de melhor. E Deus sabe quando o que eu tenho de melhor eu tô deixando queimar no altar, né? E aí vem os teólogos querendo padronizar, né? Você tem que adorar assim, você tem que adorar desse jeito, você não pode levantar a mão, você não pode pular. Isso. Não, aquele mão pula tá errado. Isso é o aqui, que eu tenho, é minha pombinha, é uma rolinha que eu tenho. Mas é a oferta que eu tenho para entregar, o importante é que ele receba. Isso mostra que Deus ele é um Deus que não faz distinção de ninguém, né? Ele pesa todos do mesmo jeito e vê todos da mesma forma, independente daquilo que você entrega. Justamente. Né? Independente daquilo que você consegue entregar para Deus. É igual você falou, Dor. Tem gente que pode entregar mais e entrega menos, mas tem gente que tem menos e entrega mais. Exato. É interessante isso aqui, porque tem gente que não tem tanta disposição de tempo para orar, mas ora. Vai orando no ônibus, ora no serviço, trabalhando. E tem gente que tem disposição de entregar mais e não entrega. Isso é tremendo. Então, recapitulando aqui, só para que você possa... Você que está nos acompanhando aí possa lembrar, nós estamos falando que há um tabernáculo, há um altar chamado altar do holocausto, altar do sacrifício, e o sacerdote precisa fazer todo esse trabalho nesse altar. Precisa ter a sua vida purificada, uma vida santificada diante de Deus, precisa estar com as suas vestes sacerdotais ali de trabalho sacerdotal, precisa ter lenha para colocar nesse altar, porque sem lenha o fogo acaba apagando. Ele fazia todo esse processo da oferta do povo, que o povo trazia para o culto. Porém, nós precisamos entender que a primeira vez
que esse altar vai ficar em chamas está lá em capítulo 9 de Levítico, salvo engano, versículo 24. Após a consagração de Arão como sumo sacerdote, o texto diz que a glória do Senhor vem e o fogo desce sobre aquele altar. Então, Helder, quem acende o fogo desse altar não é o homem. Quem acende o fogo desse altar é o próprio Deus. Deus deu ordem para que eles fizessem um altar, preparassem suas vidas, trouxessem a lenha, arrumassem o sacrifício, mas eles ficam na expectativa do descer do fogo, porque eles estão com o altar pronto, o sacrifício está ali, a lenha está ali, mas o fogo eles precisam aguardar, porque o fogo quem manda é Deus, não é o homem quem vai colocar esse fogo, perfeito? Não, e é extraordinário porque o fogo é um sinal do que Deus está querendo receber diante daquilo que ele está vendo embaixo. Então ele está vendo altar pronto, lenhas organizadas e o altar e o sacrifício no altar. Então o fogo, né, que vem de Deus e não vem do homem, né, ele é quem pode consumir aquele holocausto que está em cima do altar. E aí onde a gente precisa trabalhar essa ideia, porque nós temos os filhos de Arão, né, que quiseram trazer um fogo estranho. E aí é onde há a diferença, porque o fogo que vem de Deus, ele não trabalha com a técnica. O fogo que vem de Deus, ele não trabalha com o grito, com a performance. O fogo que vem de Deus, a gente sabe quando é de Deus e quando não é. E quando não é, aí a gente usa a técnica, aí a gente usa a performance, aí a gente usa a oratória, manipulação, mas não vem de Deus. Então, era um sinal claro de que Deus estava operando e estava agindo ali naquele sacrifício. E dando também a ideia de que quem manda o fogo é Deus. Mas a responsabilidade de manter essa chama acesa era dos sacerdotes. É exatamente essa a ideia, porque quando nós estamos tratando aqui sobre a anatomia do pregador, nós precisamos entender que o papel de Deus é acender o fogo. O do pregador é de manter esse fogo aceso, manter essa chama acesa. E manter a chama acesa fala de uma responsabilidade diária assumida por esse ministro, né, de trabalho, de manutenção de altar, de limpeza de altar. Mas vamos lá, a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar lá. A gente precisa primeiro passar construir essa ideia para que depois a gente possa mergulhar, ficar mais fácil para o povo. Porque Deus vem, acende o fogo, queima o sacrifício e agora a gente entra nos próximos dois processos que encerram. E aí nós vamos entrar para falar exatamente sobre essa questão do fogo, sobre o altar, a manutenção. Porque quando o altar está em chama, que o sacrifício é consumido, Felipe, o que fica ali é cinza agora, né? E o texto diz que o sacerdote precisa agora trocar de vestimenta, exatamente, pegar essa cinza que ele vai colocar dentro de um recipiente e levar para fora do arraial. Esse processo, Helder, o sacerdote faz da seguinte forma: ele vem com a pá na mão e um recipiente na outra. E o problema é que nós estamos vivendo dias onde parece-me que muitos perderam a pá e perderam o recipiente. Porque a gente gosta de se envolver com o fogo, a gente gosta de ver o fogo pegando no altar, mas a gente não assume mais a responsabilidade de trazer o recipiente e a pá para o culto, para remover a cinza, para tirar aquilo que já foi queimado, aquilo que não serve mais para estar no nosso altar. Então, nesse processo, Felipe, de remoção de cinza, como que funciona isso aí? Então, primeiro é que a gente precisa entender uma coisa, né? Se tem cinza é porque parece que o fogo apagou. Só que como que Deus fala em Levítico 6:13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará? Perfeito. E como que ele vai ter que tirar essa cinza, então quer dizer que esse altar está apagado? Como que isso se desenrola no texto? É simples. Quando esse fogo desce sobre o altar, o trabalho do sacerdote, depois que esse altar está pegando fogo, é usar esse fogo, esse mesmo fogo de Deus, para acender a menorá. Então, o mesmo fogo que estava no altar também estava na lâmpada. Porque quando ele vai manusear esse altar, o fogo de Deus está ali. Deus não fica toda hora. Deus já mandou uma vez. E é só aquela vez e agora é manter. Eles têm que manter. Então,
como você tocou aí nos 2 filhos de Arão, a irreverência deles foi exatamente essa. Foi entregar para Deus um fogo estranho. Não ter responsabilidade com o altar. E todo aquele que não tem responsabilidade com o altar, não tem responsabilidade com a sua igreja, não tem responsabilidade com a palavra, não tem responsabilidade com aquilo que vai fazer, que vai falar e que vai mexer, ele trata as coisas de Deus de forma irreverente. Então, isso é um perigo. E o Levítico 6,13, que a gente ama, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, a gente ama porque a gente é pentecostal. E por que a gente atropela o versículo 12? Que diz, porém, toda manhã o sacerdote levantará cedo e colocará lenha sobre o altar. Aí vem o 13. Então quer dizer que só vai ter fogo se eu colocar a lenha. Ponto. Terminou, ele precisa limpar esse altar para o dia seguinte. Porque não dá para eu continuar queimando lenha nova no meio de cinzas velhas. Não dá para eu continuar mexendo no altar, deixando com que o altar mantenha a cinza anterior. Porque, Helder, o que faz o fogo apagar é a cinza. É a cinza que faz o fogo. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas acostumaram a pregar com cinza, cantar com cinza, liderar com cinza, pastorear com cinza. Eles, na verdade, já nem lembram mais como é que é ter o fogo ardendo no altar. De tão envolvidos que estão com a cinza, a gente aceita qualquer tipo de culto, qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de mensagem. Deus é especialista, Ador, em soprar vento para arrancar cinza. Eu ia falar isso agora, porque o interessante é, se é o sacerdote quem tem que tirar com a pá, e se ele não faz essa manutenção, Deus tem o seu meio de limpar o altar. Deus sopra o vento. E aí quem está olhando, vendo o vento soprar, está dizendo, esse vento é para me matar. E Deus está dizendo, não, eu estou só limpando, porque eu quero botar fogo de novo nesse altar aí. E é interessante porque o que faz acender o fogo realmente é o vento. É o vento. É o vento. Se você fizer uma fogueira num lugar fechado, que não tenha oxigênio, que não tenha vento, ele constantemente... E não foi isso que aconteceu em Atos 2? Um som como de um vento que encheu toda a casa. Então, onde estava apagado, onde havia cinza, Deus está soprando, limpando e reacendendo a chama que há ali. Eu gosto desse texto porque o versículo 8 lá, e agora a gente vai entrar, a gente já apresentou todo esse processo, porque agora é só seguir essa disciplina, né, da parte do sacerdote. Então vamos agora mergulhar aqui mesmo, para que a gente possa extrair algumas coisas boas aqui, algumas pérolas, né? Versículo 8 diz assim, disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais. Deus já falou anteriormente. Então, se Deus falou anteriormente, Moisés ouviu. E Deus só fala mais para quem está disposto a ouvir mais. Então, e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, e ele vem com essa ordem. Então, pós voz vem o trabalho. Pós o trabalho, pós a preparação, vem o fogo. E nós estamos vivenciando um tempo onde a gente quer fogo sem trabalho, a gente quer fogo sem voz. Então, só existe fogo porque primeiro houve a voz. E nós estamos vivenciando um tempo onde não se tem mais a voz no púlpito, mas nós queremos fogo no altar. Então é um princípio que Deus estabeleceu. Antes do fogo, primeiro houve a voz, houve a instrução. Executa a instrução para que o fogo possa descer. O que falar de altares supostamente em chamas, onde na verdade a voz nunca ecoou? É interessante porque diante dessas ordens de Deus, o que está sendo manifestado é a palavra. Então não tem como ter ações, execuções, se os ambientes não têm palavra. A gente está falando sobre a anatomia do pregador. Então a igreja hoje confunde um pregador de palavra para um pregador de movimento. Então eles acham que o fogo vem através do movimento, do barulho que é realizado pelo pregador. E isso você vê um monte. Se você prega a palavra na essência, tem muita teologia. Se você prega a palavra de Deus na sua essência, tem muita oratória.
Mas se você traz barulho e a sua mensagem não tem um começo, meio e fim, mas tem grito, tem barulho, né? Aí você já olha e fala assim, não, esse aqui é o pregador. Então, antes de assumir o altar, zele, priorize pela palavra e falou mais o Senhor. Então, Moisés sabia, eu não posso chegar e ter só um movimento, eu preciso ter a manifestação da palavra de Deus. Então, isso precisa ser bem desenvolvido pelos pregadores. Se dedique, se capacite, leia, né? Vai se aprimorando e aí você vai chegar nesse objetivo de ouvir e executar a palavra de Deus. Maravilha. Felipe, ainda dentro dessa questão de responsabilidade da parte do pregador com relação à manutenção desse altar, a manter esse altar em chamas, ardendo em fogo continuamente. Nós gostamos muito de falar sobre fogo. Nós amamos o fogo pentecostal. Mas nós estamos vivenciando um tempo de crise onde a gente vê pessoas que não conseguem discernir a diferença entre um verdadeiro fogo de Deus e um fogo completamente manipulado pelo homem, né? E dentro desta ideia, o que a gente pode falar sobre isso, Felipe? O problema maior hoje é que colocaram aí uma tal de super graça que o cara pode subir no púlpito, pode subir no altar e fazer o que quiser do altar. É por isso que a gente vê hoje tanta banalização com o nome de pastor, com línguas estranhas, brincadeiras que extrapolam e blasfemam de Deus constantemente, lançando o evangelho, lançando a palavra, lançando o altar em descrédito diante de uma sociedade que também banalizando as coisas. Diante de uma sociedade que também é corrompida. E a gente percebe isso aqui, sabe como? Quando você olha para a internet, você vai ver que tem gente que passa muito mais tempo vendo memes, vendo coisas irrelevantes, do que realmente parando para ver um podcast desse daqui que está falando de Bíblia. Parar para ouvir o que fala as verdades de Deus. Então, hoje está banalizado por conta disso, porque tem gente irreverente no altar. Então, a graça ela é tão interessante e eu acho que a graça ela é muito mais perigosa do que a lei. Com certeza. Porque na lei você pecava e você entregava um animal para morrer no seu lugar. Você entregava uma pombinha, uma rolinha e tal. Só que agora a graça não. A graça ela vai te dando corda e vai deixando você fazer. Você vai pecando e vai cantando, vai pecando e vai pregando, vai pecando e vai fazendo, vai pecando e profetizando. E tá tudo certo. Só que quando a corda puxar... E o pior disso não é a primeira morte, porque a lei ela matava a carne, né? A graça, se você não estiver mantendo em Cristo, você acaba matando o espírito. Aí você vai ter a segunda morte. E é interessante porque dentro dessa ideia é onde os pregadores precisam manter, conservar essa chama acesa. E essa responsabilidade é dada àqueles que estão fazendo uso do altar. Você precisa manter esse fogo aceso. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, segunda carta, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, Timóteo, desperta ou reavives o dom de Deus que há em ti pelas imposições de mãos. Paulo não está dizendo assim, Timóteo, procura um pastor para reavivar o teu dom. Procura uma igreja para reavivar o teu dom. Não. Paulo está dizendo assim, a responsabilidade e a obrigação de manter esse dom aceso ou essa chama acesa é sua. E aí a gente vem para o culto terceirizando. Eu vou esperar o pregador pedir para levantar a mão. Eu vou esperar o pregador pedir para me dar glória. Eu vou esperar. Então, quem terceiriza, ele está à espera do outro. Mas quem sabe da responsabilidade, ele já chega no culto queimando. Sim. Ele já sobe no altar queimando. Sim. Ele já chega pronto. Porque ele sabe que vai vir graça de Deus ali. É que nós vivemos também dois extremos, né? Além da banalização desse fogo, né? Como o Felipe falou, de tanta chocarrice, tanta aberração que a gente tem visto nos nossos dias, nós também temos aquele grupo que diz que fogo de Deus escandaliza. Que não precisa de tudo isso, né? Mas o que escandaliza é adultério, o que escandaliza é picaretagem, o
que escandaliza é cobrar preços exorbitantes das igrejas. O que escandaliza é trocar de mulher como quem troca de roupa. O que escandaliza é comprar e não pagar. O que escandaliza é ter uma vida fake, mentirosa, entendeu? Isso pra mim escandaliza. Agora, fogo de Deus, irmão, por favor, fogo de Deus transforma, fogo de Deus Restaura. purifica, fogo de Deus restaura, fogo de Deus aviva, fogo de Deus traz vida de verdade, fogo de Deus muda caráter, fogo de Deus muda mentalidade. Muda a casa, então nós muda precisamos saber famílias. diferenciar. O que escandaliza, ao meu ver, é pecado. Isso pra mim, isso escandaliza. Você tá entendendo? O que escandaliza é vida dúbia. Dizer que é uma coisa e vive outra. Escandaliza é uma vida farsa, uma vida fake, completamente enganosa e mentirosa, que engana só a si mesmo. Sim. Só a si mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Eu acho interessante. Então, é essa a ideia, Welder, sabe, de a gente entender. Existem os dois extremos. A gente tem a banalização, a chocarrice que o Felipe falou, mas a gente também tem aqueles que não. E eu me preocupo porque geralmente esses que dizem que fogo de Deus escandaliza, geralmente tem alguma coisa para esconder. Não, e é interessante porque assim, quem tá olhando o sacerdote se levantar de madrugada, ir pro campo, buscar lenha, medir lenha, para trazer pro altar, tá dizendo assim, sacerdote, já tem fogo, já tem muita lenha, né? Precisa levantar essa madrugada não, só que o sacerdote sabe, se ele não for, o fogo apaga. E aí eu me lembrei de Atos capítulo 28, que quando Paulo sofre um naufrágio e o pessoal vai para a ilha de Malta, acende uma fogueira, tá chovendo, tá frio, eles estão molhados, estão todos em volta da fogueira, e cadê Paulo? Paulo tá buscando um graveto e tá dizendo, esse fogo não apaga, porque se apagar esse fogo, apaga de quem tá em volta dele, apaga o fogo de quem tá na minha casa, e aí a gente já não tem mais uma manutenção dentro da minha igreja ou dentro do local onde eu estou. Então, esse é o ofício do pregador, né? Não é acordar meio-dia, né? Não é o itinerante, né, tem essa fama, né, de acordar meio-dia. Não, levanta de madrugada, né, vai buscar a Deus, acorda cedo, tira o seu devocional, porque você vai estar mantendo esse fogo aceso. Filipão, vamos lá. Pra gente extrair aqui algumas lições preciosas aí dentro deste texto, dentro dessa temática que nós estamos abordando, eu abro o leque que vocês arrematam, tá bom? Dentro do que vocês nos falaram, eu percebo que Deus está aqui chamando o povo de Israel a um tempo de santidade, de um servir com excelência, até que ele venha, essa chama não pode então se apagar. Então a gente acabou de dizer que quem acende aquele fogo no altar é o próprio Deus, e Deus está dizendo, o acender é comigo, mas o manter, o permanecer é responsabilidade tua. Então Deus está dizendo assim, sustente essa chama acesa. E essa chama precisa estar acesa durante todos os períodos do dia. Todo dia. Todo dia. Tanto é porque você vê que o altar do incenso, na verdade, ele só é aceso, ele só pega fogo quando é entregue a oferta, o sacrifício. Mas então como que esse altar fica aceso? Como que Deus pede para que esse altar fique aceso? É que, na verdade, o fogo que Deus está pedindo aqui é o fogo que está na lâmpada. É o mesmo fogo do altar. É o que ilumina o ambiente. É o que traz claridade, é o que traz visibilidade, é o que faz com que o ambiente fique de forma clara, visível. Entende? E quando chega de novo o culto, o fogo está ali. Ele só precisa tirar da lâmpada e passar para o altar de novo. É assim que funciona. Entende? Então, há uma conexão entre lâmpada e altar. Uau. Lâmpada e altar, altar e lâmpada. E é interessante porque, assim, o texto diz que da mesma brasa do altar do sacrifício era a mesma que deveria ser usada no altar do incenso. Sim. A conexão. Então, quem queima no altar do sacrifício, ele vai subir no nível. Sim. Até chegar no altar da glória. Então, para que a gente possa extrair aqui mais algumas lições, Welder, fogo no altar, então, é para obediente. Para obediente. Fogo no altar não é para gente irresponsável. Não, o propósito de quem está ali é sacrificar a ponto de ver o nível da glória subir. Então,
quem está disposto a obedecer no altar do sacrifício, ele também vai vivenciar a presença e a glória de Deus dentro do lugar santo. O que Deus santo. está falando aqui em Levítico 6, no altar do holocausto propriamente dito, é exatamente isso. Ele está chamando a um tempo de responsabilidade, compromisso. Então, não existe fogo de Deus no altar de irresponsável. Não existe fogo de Deus no altar de gente descomprometida. Vale ressaltar uma coisa. Então, tipo assim, ó, a questão é de que nós estamos falando de quem manuseia o altar, não de quem trouxe o sacrifício. Porque se o altar, se o tabernáculo é um sinal de salvação, essa salvação ela começa no altar do holocausto. Para depois ela ir para a bacia e depois ela para dentro. Né? Então, ou seja, eu me queimo no altar, me sacrifico no altar, me santifico no altar, para eu ter acesso à pia, que é um símbolo do batismo. Então, quando a gente fala de batismo em águas, a gente fala de batismo para arrependimento, né? Só que esse batismo em águas, ele só acontece se tiver um arrependimento antes. Não é a água do batismo do tanque que vai me fazer me arrepender. Esse arrependimento tem que ter acontecido antes. Então, ou seja, eu tenho que ter me queimado antes, o altar tem que ter acendido antes em mim a vontade de querer me batizar, a vontade de me queimar, a vontade de me santificar, para que depois eu tenha acesso a outros níveis que Deus tem para nós dentro do tabernáculo, até a gente alcançar o nível máximo, que é a Arca da Aliança, que é a presença, que é a glória acessível de Deus, que é tudo que Deus tem preparado para a gente. Então, a gente precisa primeiro começar de fora para dentro. Porque mantendo aqui, gente, pra gente manter o foco aqui no pregador, tá? Pra gente não fugir tanto, ficar na questão do fogo, tá? Esse fogo aqui, o Helder, ele vem de cima, ele vem do alto, ele não vem de baixo, ele não vem da terra, não parte do homem, né? Porque o fogo que deve arder nesse altar não é fogo produzido pelo homem. Ele tem que vir de Deus, tem que partir de Deus. Porque o que acontece quando o fogo é produzido pelo homem? Então, aí a gente volta a falar o que a gente falou, né? Nós temos os filhos de Arão, né, que eles produziram fogo estranho. Então, diante desse fogo estranho, a gente percebe que a conduta deles, né, não estava com a forma que Deus queria. Então, não é só ter título de sacerdote, não é só ter o ofício, não é só ter a técnica, mas é ter esse comprometimento de fazer exatamente aquilo que Deus deseja. Então hoje a gente tem uma geração que, pelo título, pela credencial, né, por aquilo que tem, né, pelo nome, né, ele quer fazer da forma que ele quer. Não, então eu vou oferecer esse fogo, dessa forma, essa mensagem, essa pregação. A gente sabe que o pregador ele precisa aprimorar a sua mensagem. Mas tem camarada que está há 30 anos no mesmo texto. Por quê? Porque aquele texto um dia produziu fogo e ele quer continuar achando que o fogo vai ser produzido por aquela mensagem. Ele não quer buscar algo novo para que venha fogo novo. Então a gente percebe que ou a gente vai mudar a nossa forma de atrair o fogo de Deus, o verdadeiro, ou a gente vai passar a viver com técnicas e encenações em cima do altar. Tá, ok. Então, Felipe, a gente precisa entender, então, que o fogo produzido pelo pregador, pelo cantor, ele não transforma, ele não muda. Não muda. O fogo que gera vida, que gera transformação, é aquele que parte... É o fogo de Deus. Uau. O fogo de Deus é o que transforma de verdade. E ele transforma não somente quem está no altar, mas como tem quem está ouvindo também quem está no altar. Perto dele. Né? Quem se aproxima dele. E nessa questão, Helder, Deus ele é especialista em lançar vento novo para acender fogo novo. Deus faz isso. Então, se já tem gente aí que está há anos uma tochinha de fogo velha, né? Acha que está pegando fogo, acha que está incendiando, e na verdade não está incendiando ninguém, né? E vive uma vida de engano, uma vida de mentira, e acha que pode continuar desse jeito. Deus é especialista em enviar vento novo para produzir um fogo novo. E esse fogo ele vem através desse serviço, né, Aldo? Então, a gente está falando sobre a anatomia do pregador. Então, eu costumo dizer que um pregador, o seu ministério só é válido quando ele serve. Se ele servir a sua casa, a sua igreja, aos seus pastores, ele estará apto para exercer
um ótimo ministério da pregação da palavra de Deus. Lembrando que talento e habilidade, oratória, técnica, isso aí não tem a ver com fogo, isso tem a ver com a essência do pregador. E nem sempre quem tem todos esses atributos tem fogo de Deus. E às vezes a gente não pode confundir, né, Felipe? A gente vê, às vezes, né, alguém fazendo o fogo assim, manipulado, é o que nós estávamos falando. É interessante, fogo produzido pelo homem. Por exemplo, você olha para a sarça. Quando Moisés é atraído pelo fogo, na verdade, o que atraiu Moisés foi a ver a sarça pegando fogo e não se consumiu. E a Bíblia diz assim, virando Moisés para ver a sarça. E o problema hoje da nossa geração é essa. Ele se vira para ver a sarça, ele vem para o culto para ver a sarça, ele vem para ouvir a sarça, ele vem para escutar a sarça, ele vem para se comunicar com a sarça. Só que quando Moisés está indo, a Bíblia diz que Deus o chamou. Por que Deus chama? Porque Deus está entendendo que o propósito dele vinha bom, mas ele está vindo com um propósito diferente, ele está vindo com uma proposta diferente, ele está vindo por causa da sarça, está querendo ouvir a sarça, está querendo participar com a sarça. E Deus está dizendo assim, a sarça é só a forma que eu estou usando, porque eu quero falar com você. A sarça queima, a sarça aparece, a sarça canta, mas quem fala no meio da sarça é Deus. Há uma máxima aqui, né? Uma ordem de Deus, né, Felipe? Que é que o altar deve se manter aceso até o fim. Então esse é o desafio do pregador, não deixar apagar. Perfeito? E perceba que o texto é muito claro, ele diz independente do momento da vida do sacerdote. Esse fogo no altar deve estar pegando. Então, ainda que traído, caluniado, difamado, apedrejado, ferido, machucado, preciso continuar em chamas. Exatamente. Uma das coisas que a gente sempre fala é não entregar para o público aquilo que o público não merece. Por exemplo, você falou sobre o pregador estar ferido, machucado, traído, caluniado, difamado, estar arrebentado, e ele chegar em cima do altar e ele largar tudo isso para o público. O público não foi para ouvir a vida do pregador. O público não foi para escutar testemunho. O público foi para ouvir a palavra. O público foi para ver alguém pegando fogo no altar, alguém em chamas. Não quer ouvir sobre o Miguel, nem sobre a parede preta ou rosa ou branca. Quer ouvir a palavra de Deus, a responsabilidade. Hoje, o que a gente viu nesses últimos tempos foi exatamente isso. Usando o tempo que era para ser destinado à palavra, para falar exatamente isso, sobre a cor de parede, cor da igreja, sobre performance de pregador. Mas é isso, o que produz fogo? Produz fogo falar do A, o que produz fogo? Falar do B, então eu vou falar isso, né? E aí falar de Jesus, que é quem traz verdade, o fogo. Eu não vejo nem como produzir fogo, eu vejo como uma busca por uma visibilidade, aceitação, por uma popularidade, tudo é para viralizar. Não, na verdade, não pensam mais no fogo. Para quebrar tudo. É o que eu falei. Não é fogo, não é mais voz. É o que vira, o que me deixa famoso, é o que tá dando certo, não é o que é certo, é o que tá dando certo. Não há preocupação com fogo. O fato é esse, não há. É verdade. Não há. Acostumaram com cinza. Não estão preocupados com fogo. Você entendeu? Até a manipulação para que aconteça o movimento, a preocupação não é o fogo, é a performance que o fogo gera. Exato. Então não é amor pelo fogo, não é anseio pelo fogo, desejo pelo... O que a gente precisa é de pregadores, como o John Wesley falou, que tenham essa consciência. Ou eu ponho fogo no meu sermão, ou eu ponho meu sermão no fogo. O povo vai para ouvir, não vai para ouvir um pregador com um altar cheio de cinza. Ele vai para ouvir um pregador inflamado pelo fogo do Espírito Santo. Alguém queimando. Alguém que está em chamas. Entende? Então nós precisamos entender isso, né? Voltar a gente precisa falar a verdade, né? A gente precisa de pregadores com essa consciência hoje. Nós somos 3 pregadores. Precisamos subir todas as vezes que tivermos a oportunidade de subirmos num púlpito, subir com esse entendimento. Porque a nossa geração não está precisando de mais estrelas gospels, a gente não precisa de mais showman, a gente não está precisando de mais de palhaço de auditório, a gente não precisa de mais mercenário, tá cheio. A gente está precisando de homens inflamados pelo fogo do Espírito Santo. Homens que tenham paixão, desejo pelo fogo e queiram ver os outros queimar. Queiram ver o culto fluir da forma que Deus deseja. Então nós estamos com essa escassez. Nós precisamos, como diz aquele hino que está sendo muito cantado, reacende a chama, que apagou. A gente deixou apagar. Isso.
Você entende? E eu falo a gente porque a gente está incluído. A gente está incluído, no pacote. Ninguém está isentando ninguém, não. É responsabilidade nossa. A gente poderia estar muito melhor do que a gente está como geração, como Brasil, orando mais, consagrando mais, lendo mais Bíblia. Justamente. A gente não está se isentando de nada, não, tá bom? Tá todo mundo no pacote aqui. E entender, né, Aldo, que quem vai produzir esse fogo não somos nós. Né? Qual é a nossa responsabilidade? É o que a gente vem falando aqui nesse podcast. É cuidar do altar, tirar a cinza, levantar na madrugada, fazer a manutenção correta, trazer lenha nova. E aí, quem vai produzir? É Deus. Se ele quiser. E é se ele quiser. Tem isso aqui. Não é o pregador que quer. É isso. Se ele quiser mandar. Tem dia, Felipe, que ele não vai Não descer quer. com fogo, cara. Tem dia que ele não Tem quer. dia que você vai cantar Tem. 5 hinos. O local não quer, Não o vai ambiente vai. não dá. Certo, Tem é dia que isso. você vai pregar 2 horas, não vai acontecer nada. Mas vai ter dia, varão, que você vai cantar uma estrofe de um louvor, Deus vai derramar fogo. Vai ter dia que você não vai sair da introdução. E é da onde o mensagem. pregador se perde. Por quê? Porque no dia que Deus não quer fazer, Ele faz. aí ele fala assim, então eu vou ter. Agora é comigo. Eu Se faço. Deus não faz, eu faço. Afinal de contas, como é que vai ficar a minha Minha imagem? imagem. Como é que eu sou o volto nesse pregadorzão do trabalho? fogo. Como é que vai Faço ficar a minha o que imagem se hoje não acontecer nada? Como é que eu volto nesse trabalho? Eu fiquei conhecido como pregador do milagre se ele não curar hoje. Eu fiquei conhecido como pregador do batismo, só me levam pro congresso, porque aquele ali, quando ele prega, Deus batiza. É um perigo. E aí, como é que fica? Para manter o meu status, o meu título, eu preciso manipular o altar? Manipular o público? E aí e isso também porque o povo ele tá esperando isso da gente. Exato. Então, por exemplo, o camarada ele solta uma frase de efeito ou ele falou umas línguas estranhas que gerou um avivamento naquele congresso específico, aí o povo quer levar ele para que ele faça o mesmo mover. E a aí mesma onde coisa acontece quando o cara é usado em revelação. Também. Que eu amo, gosto, varão, eu creio nisso também, entendeu? Mas assim, manipula Deus. o problema do ministério do cara que só tem revelação e não prega a Bíblia é um problema, porque o dia que Deus não quiser revelar nada pra ele, Ele vai ter que ele inventar. vai começar a inventar. Aí, tipo, entra aquela questão. Tipo, Deus te usa, mas vai ter dia que você vai querer usar Deus. Então, tem gente mais querendo usar a imagem, quando eu falo usar Deus, não é usar o próprio Deus, Sim. mas a imagem de Deus, dizendo que Deus está falando quando Deus não está Não tá falando. Isso falando aqui nada. acontecia já desde aquele tempo lá, quando Deus não falava mais no templo, Deus não falava mais na igreja, Deus não falava mais, e os sacerdotes saíam e o povo ficava esperando, e Deus falou, e ele falava, não, Deus falou, Deus disse isso, Deus vai dar vitória, Deus vai levantar, Deus vai arrancar Herodes do trono, Deus vai fazer, e Deus não tinha falado nada. Nada. E é justamente Então isso isso. acontecia lá, continua acontecendo aqui. Entende? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para quando Deus não quer falar, e a gente respeitar o silêncio de Deus. Meu Deus. É forte. Aham. E aí, assim, então, como é que o pregador ele precisa trabalhar? Tendo esse entendimento que há lugares e lugares. Há lugares, há altares que eu vou descer frustrado. Porque quem é que não gosta de fogo? Sim. Quem é que não deseja ver a glória de Deus descer? Mas são ambientes que Deus não quer descer e Deus não quer falar. Então, mas há outros momentos que nós vamos sair e aí eu preciso entender que foi aquele momento. Mas a mensagem, ela não pode mudar. Porque nem todo lugar que se fala de Deus é de Deus. E assim, existem momentos... Nem todo lugar que fala o nome dele é ele tá lá. Cara. Existem dias que dentro da performance do pregador, tá? Dentro da performance do pregador. Conteúdo, oratória, né? Tudo isso. Dentro da performance do pregador. Tem dias que você vai ir muito bem. Você vai sair do púlpito e falar assim, rapaz, eu preguei bem hoje. Mas Deus não vai fazer nada. Agora, vai ter dia. Você vai olhar e falar assim, misericórdia. Hoje eu não preguei nada. Mas não consegui desenvolver o texto, não preguei nada. Tava tão bom na minha cabeça. E o povo tudo chorando, dando glória, batismo, cura, milagre. Porque é o dia que Deus quer mostrar também pro pregador. Estude, se prepare, conheça as técnicas, tenha fogo, mas entenda, quem faz sou eu. É quando eu quero, é na hora que eu quero, e vai ter dia que você não vai bem e eu vou fazer. Vai ter dia que você vai muito bem e eu não vou fazer nada. Porque tem dias e tem dias, tem lugares e tem lugares, tem propósitos e propósitos, momentos e momentos. Então, tenho certeza que vocês também já passaram por isso, já passei por isso inúmeras vezes. O apóstolo Paulo, que era ele, passou por Exato. Foi lá, pregou. Eu falei, o que esse cara tá falando, esse tagarela aí, cara? Jeremias.
Olha só, Jeremias, na sua visão, irmão, coloque aí no comentário. Teve um ministério de sucesso, sim ou não? Porque o ministério de Jeremias é sim um ministério de sucesso. Sim. Só que não converte uma alma. É verdade. O povo não aceita a mensagem dele. Ele apanha, é ferido, fica arrebentado, é preso. Hã? É isso Acontece de mesmo. tudo Só com ele. diversidade. Só diversidade. Aí você falou, Dir, como que ele teve um ministério de sucesso? Ele teve um ministério de sucesso porque o ministério não se baseia em resultado. Exatamente. Em O obedecer, ministério de cumprir. sucesso ele está baseado em fidelidade a Deus. Se eu fui fiel, expus o que Deus mandou, ainda que eu não tenha tido o resultado que eu esperava, foi um ministério de Foi um sucesso. ministério de sucesso. Né? E é dessa forma, porque na nossa cabeça, né, só há sucesso quando eu estou em hotéis bom, né, no pássaro de ferro, como das Eita, profecias, né? Vou te colocar no pássaro de ferro. Aí a Nossa. gente olha e fala assim, que ministério de sucesso. Mas o ministério de sucesso é saber que você vai trazer uma mensagem que é direcionada por Deus, foi Deus O quem problema te é que deu, isso e ela que vai isso ser hoje, bem... é isso que é vendido pro povo hoje, Helder. É. Você entendeu? Só é bom o que tá no avião, só presta o que tá E em é o que a hotel rede caro, social- só é bom o que está no maior congresso. Mas às vezes, irmãos, você não sabe. Às vezes aquilo de é. gente, como às- diz o André, um monte de gente que não tá no cartaz, que não é conhecido. Exato. Diante de Deus. Tem uns 7 mil ainda que estão escondidinhos ali. Exato, exatamente. Olha o ministério de Uzias. Uzias fez muita coisa, cara. Se tornou um dos maiores, cara. Mas um dia entrou na igreja e fez o que não era pra fazer. Fazer como, ó, nós três estamos fazendo igual os Importante. pregador faz, quando eles estão encerrando a mensagem, eu vou fechar a Bíblia. Fechar a Bíblia. Não, então fique tranquilo que deve ter mais uma meia hora de É desse jeito. Já vou terminar. Não, já vou terminar. Não, mas a Nunca gente tá acaba. terminando mesmo, tá? Pra gente Só pro povo não poder, levantar e pra ir gente embora. poder encerrar e liberar uma palavra pra quem está participando conosco, pra quem está nos ouvindo. Quem sabe alguém que, por algum motivo, deixou essa chama no seu altar apagar, não tem mais força de buscar lenha, de cortar lenha, de manutenir seu altar, que precisa dessa manutenção. Eu creio que o Deus que acendeu uma vez é poderoso para acender de novo. Eu creio. Né? Então, o que vocês poderiam falar para eles aí, gente? Primeiro que a primeira ação é fazer como Elias fez, né? Levantar o altar que estava quebrado, porque o fato de estar quebrado não significa que está abandonado. Porque a Bíblia diz o altar de Deus estava quebrado. Está quebrado, mas ainda é de Deus. Você pode estar apagado, arrebentado, destruído, mas tem um dono, tem um Deus. E tudo que precisa fazer é encontrar um Elias, ou ser o Elias, que levante esse altar, carregue pedra, derrame água, se debruce, estude, prepare o ambiente, clama a Deus, ora, porque aí eu tenho certeza que o fogo de Deus vai descer na sua vida de novo. E diante disso, também concluo dizendo que conserve esse fogo. Não deixe que as cinzas tomem conta desse altar. Veja um altar como o seu altar, o seu devocional, como um ambiente onde Deus quer se revelar a você. Então, conserve essa chama. Se tiver que ir buscar lenha, vá buscar lenha. Né? Se tiver que levantar de madrugada, levante de madrugada. Né? Cumpra o seu ofício, estudando, se dedicando, jejuando, orando, né? Se dedicando à sua igreja, à sua família, né? Principalmente. E aí você vai ver que esse fogo nunca se apagará. Quero agradecer aqui de todo o coração, meus amigos, pastor Felipe, pastor Welder, por esse bate-papo tão extraordinário, essa mesa tão rica, né, de conteúdo, confrontadora, edificante. Deus continue abençoando vocês. E se você foi impactado por esse episódio, deixa aí nos comentários o que mais te chamou a atenção, tá bom? Compartilha com alguém esse conteúdo. E também deixe nos comentários uma sugestão para os próximos episódios. A sua contribuição aí, o seu comentário é muito importante para nós, para o nosso canal, tá bom? Repito, você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, dá essa força para nós aí. E você já sabe, nós temos aqui toda segunda-feira às 20 horas um encontro marcado no Mesa do Pregador, porque aqui nós amamos a palavra de Deus e ela aqui é primazia, viu? Que Deus continue abençoando a todos vocês, em nome de Jesus, e que a chama não se apague.